Bênção de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Nós vamos ler hoje o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 34. Capítulo 22, verso 34 ao 40. Esse texto ele vai falar dos dois grandes mandamentos dito pelo Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 em diante, diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, ou seja, escriba, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse texto, o Senhor Jesus está citando o livro de Deuteronômio, tá? Ele tirou essa citação aqui do livro de Deuteronômio. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, e que diz: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus está citando agora o livro de Levítico, capítulo 18, esse texto se encontra lá. Aí ele diz assim, concluindo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desde já eu quero chamar a atenção de você para uma coisa aqui. Veja, ele conclui dizendo assim, desses dois mandamentos depende. Ele não diz, por causa desses dois mandamentos, a lei e os profetas foram anulados. Não, ele diz que ela depende, né? A lei e o profeta, ou seja, todo o Antigo Testamento depende desta palavra, tá bom? Pode sentar. Então, desde já a gente chama a atenção de vocês para isso. Nós estamos conversando aqui sobre o papel da lei de Deus, né? Lembra que da última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre o papel da lei de Deus, né? Que a lei de Deus, ela foi dada para definir o pecado, né? Acusar o pecado, conduzir as pessoas a Cristo, que ela foi dada, acima de tudo, como uma norma de ética e santificação para o povo de Deus, mas o ponto mais importante pelo qual Deus nos deu a sua lei, nós vamos ver hoje então, tá bom? Veja que o tema que está aí aparecendo é uma prova de amor, não é? Então nós vamos analisar então, baseado nesse texto, qual é o papel da lei de Deus nas nossas vidas. Qual a finalidade maior pela qual Deus nos deu a lei dele? Ou seja, os seus santos mandamentos. Porque nós já vimos que a lei é dada para definir o pecado, alcançar o pecado, apontar o pecado, levar o homem até Cristo. Mas qual é o principal motivo pelo qual Deus nos deu os seus mandamentos? Então vamos lá. Eu coloquei aqui: amando a Deus e ao próximo conforme as Escrituras. Então, hoje nós vamos analisar que observar, guardar, amar a lei de Deus é uma prova de amor para com Deus e para com o próximo. Aí você me pergunta, pastor, onde é que está baseado esse pensamento seu? É o que nós vamos ver nas Escrituras, tá bom? Vamos lá, um segundo ponto aqui, Travou. Vamos lá, Caio, vai trabalhando aí, ajuda aí. Muito bem. Jesus diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, Jesus está afirmando que obedecer aos mandamentos é uma prova de amor para com ele. Isso está em João 14, versículo 15.
Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 24, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, ou seja, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo é sinônimo de praticar a lei de Deus, ou seja, quando nós praticamos a lei de Deus, nós estamos demonstrando, não só por palavra, mas por atos, que nós amamos o nosso irmão. Quando a gente estuda a Bíblia, irmão, que a gente encontra essa palavra mandamento, a melhor coisa que a gente tem que fazer é definir o que é um mandamento. Biblicamente falando, qual é a definição que a Bíblia dá para mandamento? Primeiro, um mandamento é uma ordem, certo? É como se o pastor Zé olhasse para nós, pastor Zezinho olhasse para nós e dissesse assim: olha, eu trouxe aqui vários baldes com tinta vermelha, vocês pintem todas as cadeiras da igreja de tinta vermelha, e eu vou lá na Boa Vista, quando eu voltar, quero encontrar tudo vermelhinho. Então ele deu uma ordem, ele deu um mandamento. Um mandamento também é uma voz de comando, um princípio orientador. Né? Quando Deus disse assim, ó, não matarás, ele estava dando o quê? Um mandamento, um princípio orientador para não matar. E uma regra. Então, o mandamento, ele se define, ou podemos defini-lo, como uma ordem, uma voz de comando, um princípio orientador e uma regra para ser obedecida, para ser atendida. Muito bem. Quando se fala dos mandamentos de Deus, há 3 possíveis atitudes para com eles. Quando a gente lê sobre mandamentos, preceitos, estatutos, as ordens de Deus na Bíblia, a Bíblia diz que, quando ela fala de mandamento, os seres humanos têm 3 atitudes em relação aos mandamentos de Deus. E aí se destaca 3 grupos de pessoas. Primeiro, a atitude legalista, que é o legalista, que a gente ouve tanto na igreja, né? Mas isso é legalismo, mas aquela pessoa é legalista. Ah, mas aquele pregador, quando fala assim, ele está sendo legalista. O que é um legalista, segundo a definição bíblica? Vamos lá. Um legalista é uma pessoa que observa rigorosamente os mandamentos para poder se salvar por meio dele. Ou seja, um legalista é uma pessoa que usa a lei de Deus de maneira indevida. Por quê? Porque na Bíblia os mandamentos de Deus nunca foram dados como ponto de salvação para quem guardá-lo. Não. A lei não tem essa finalidade de salvar o homem. Quando eu falo de salvação aqui, eu estou falando da salvação eterna. Não estou falando da salvação do dia a dia. Por exemplo, quando a lei diz assim, não matarás, e nós cumprimos esse mandamento, a lei está nos salvando de ter problema com a justiça e ir para a cadeia. Então, no sentido ético, no sentido do comportamento, no sentido da ação, a lei salva. Agora, no sentido de vida eterna, Deus nunca deu a lei dele com esse objetivo. Tá? Salvação só em Jesus e por meio da sua infinita e bendita graça. Então, o legalista, ele guarda a lei de Deus para se salvar. Jesus contou até uma parábola e disse assim, ó, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu batia no peito, né? Querendo colocar Deus na parede, intimidando Deus. Ele dizia assim, ó Deus, atende a minha oração, porque lembra-te que eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jejum 2 vezes por semana. E olha, e o cara era tão arrogante que ele olhou para o coitado do publicano que estava ali no canto, e ele disse assim, e não sou igual esse publicano aí, esse pecador. O legalista é assim, ele usa as obras dele para se gloriar,
para se exaltar, para se colocar acima dos outros e como uma garantia para a salvação dele. Muito bem. Em segundo lugar, aparece o desobediente. Enquanto o legalista se apega de unhas e dentes na lei como meio de salvação, o desobediente não está nem aí com os mandamentos, preceitos, estatuto de Deus. Ele relega a lei a nada. Então, o desobediente é o extremo oposto do legalista. Enquanto o legalista é apegado à lei excessivamente, o desobediente trata a lei com desleixo. O desobediente, este rejeita os mandamentos e se declara completamente livre das suas exigências. E interessante que às vezes a gente vê na igreja pessoas usando a graça de Deus para desfazer dos mandamentos de Deus e se livrar da obrigação à obediência à lei de Deus. A gente ouve alguns dizerem assim, não, eu sou salvo só pela graça, a lei já foi abolida e eu não preciso mais guardar nenhum mandamento. A gente encontra a gente assim. E a Bíblia diz que esse grupo, na Bíblia, é considerado desobediente. E o terceiro grupo é chamado de o cristão verdadeiro, o cristão equilibrado, o cristão que encara as coisas segundo a visão de Deus. O cristão equilibrado é aquele que respeita, ama e obedece aos mandamentos de Deus. Então, em relação à lei de Deus, encontramos essas três atitudes, ou esses três grupos de pessoas: o legalista, o desobediente e o cristão equilibrado, verdadeiro. Ele respeita, ama e obedece à lei de Deus. Ele não rouba, ele não mata, ele não adultera, ele não levanta falso testemunho, ele procura andar dentro dos princípios dos mandamentos de Deus. Aí eu faço a pergunta, das três atitudes diante dos mandamentos de Deus mencionadas acima, o legalista, o desobediente e o cristão equilibrado, em qual você se enquadra? Qual é a sua tribo? Você é da tribo do legalista? Você é da tribo do desobediente? Ou você é da tribo do cristão verdadeiro, equilibrado, que teme a Deus e que busca fazer a sua vontade? Essa resposta é com você, porque aí é um caso entre você e Deus. Muito bem. Guardar os mandamentos é uma prova de amor a Deus segundo as Escrituras. Então, a lei de Deus, ela nos foi dada para nos ensinar a amar a Deus. Além de definir o pecado, apontar o pecado, levar o homem a Cristo, a lei, ela foi dada para nos ensinar a amar a Deus. E esse é o propósito mais nobre da lei de Deus. Vamos ver nas Escrituras se é isso mesmo. Olha a afirmação: guardar os mandamentos é uma prova de amor a Deus, segundo as Escrituras. Não é a opinião do pastor Rivaldo, nem do pastor José de Oliveira, é das Escrituras. O que disse Jesus a esse respeito? Que guardar os mandamentos é uma prova de amor a Deus. Vamos ver o que o Senhor Jesus pregou e ensinou. Olha o que ele diz em João 14, versículo 21. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que o próprio Jesus pregou, ensinou, falou, e ele asseverou que guardar os mandamentos dele, os mandamentos de seu Pai, é uma prova de amor que nós damos a ele e a o bendito Pai eterno. Semelhantemente, em João 15, verso 10, Jesus se apresenta como o nosso exemplo e reafirma a importância de se guardar os mandamentos.
Olha o que ele diz, olha que palavra, ó. Se guardardes os mandamentos, permanecereis, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aí ele agora se coloca como exemplo. Ele diz assim, ó: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então veja que Jesus agora, ele está dizendo, olha, assim como eu amei ao Pai, guardando os seus mandamentos, sendo obediente, sendo temente ao nome dele, vocês devem fazer também. Vocês devem me imitar, assim como eu fiz para com o Pai. Esse escritor aqui, Matthew Henry, ele é um escritor, ele fez um comentário bíblico que é muito famoso. Se você for na internet e procurar comentário bíblico de Matthew Henry, você vai encontrar lá um comentário completo da Bíblia, editado pela CPAD desse autor. Matthew Henry, quando ele foi falar sobre o amor, ele diz o seguinte: a maior prova do nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se verdadeiramente o teu coração está cheio de amor, o fruto desta árvore que está plantada no teu coração, chamado amor, vai ser qual? Qual é o fruto? A obediência. Então veja que Matthew Henry, ele é claro quando ele fala sobre a importância da obediência. Então, a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, né? E a obediência é o fruto. Esses ensinamentos de Jesus em relação a guardar os mandamentos como uma prova veraz, visível e palpável de se guardar os mandamentos e amar a Deus, né? Deve ter influenciado, não, influenciou muito os apóstolos. Por quê? Esse ensinamento de Jesus sobre guardar os mandamentos, né, deve ter impressionado o apóstolo João, porque sob a inspiração do Espírito Santo, ele relembra e reafirma coisas semelhantes àquilo que Jesus falou. Olha o que ele vai dizer, 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4 e o verso 6. Ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, esse conheço aí é aquele que diz que conhece Jesus, né? É como se João estivesse dizendo assim, aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, vamos colocar aqui também, que é dele, também deve andar como ele andou. E quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente vê que Jesus sempre andou na vontade do Pai. E dentro desse mundo imenso do que é fazer a vontade de Deus, Jesus guardou os mandamentos de Deus. A Bíblia diz claramente que ele guardou, né? E ele afirma isso. No capítulo 5 de sua primeira carta, versículo 2 e 3, João volta ao tema de novo. Qual tema? Que guardar os mandamentos é amar a Deus. Aí ele diz assim, mostrando que a prova de amor que temos por Deus e o nosso próximo vem de uma vida dedicada de obediência aos mandamentos de Deus. João diz assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Olha que ele fala ali, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, qual é a prova de que eu amo o Anderson, que eu amo a irmã Magna, pastor Zezinho e todos os irmãos e irmãs que estão aqui? Qual é a prova visível, palpável? É quando eu guardo os mandamentos de Deus. Porque guardar os mandamentos de Deus é uma prova de que amamos a Deus e de que amamos ao nosso próximo como a nós mesmos.
Porque os mandamentos não são pesados para aqueles que amam a Deus. Porque esse tem o Espírito Santo habitando nele e a lei de Deus escrita no seu coração e no seu entendimento. Porque aquele que se decide, que quer e que guarda os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos não é pesado. A Bíblia diz que essas pessoas não têm os mandamentos como um fardo, como um peso, mas ao contrário, como diz o salmista, lá no Salmo 119, que ele diz assim, que a lei de Deus era a alegria dele de dia e de noite. Por que alguém sente essa alegria que o salmista sente? Sabe por quê? Porque essa pessoa tem o Espírito Santo habitando nela. Olha o que Deus promete lá em Ezequiel 36, verso 7, em relação ao Espírito Santo. Ele diz assim, e porei dentre vós o meu Espírito. E o Espírito aqui é o Espírito Santo mesmo. E fareis que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Quem é que nos faz andar nos mandamentos, preceitos e estatutos de Deus? Quem é que nos ajuda a andar em obediência à lei e aos mandamentos de Deus? É o Espírito Santo. Deus sabe que se nós fôssemos buscar fazer a sua vontade por nós mesmos, Ele sabe que nós não conseguiríamos. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para nos ajudar a orar, para nos ajudar a entender a Bíblia, para nos ajudar a congregar, para nos ajudar a louvar. Enfim, o Espírito Santo foi nos dado para que nós possamos ser verdadeiramente cristão. E dentro dessa gama de atribuição que o Espírito Santo tem, uma delas é nos ajudar e nos fazer entender os mandamentos de Deus. Então, um crente que verdadeiramente tem o Espírito Santo, ele tem prazer na lei de Deus. Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, ele chega até a dizer uma coisa assim assombrosa, né? Ele diz assim, que todo aquele que anda na carne, ou seja, na vontade pecaminosa do homem, não tem prazer na lei de Deus, é inimigo da lei de Deus. Então, quem é o crente que é inimigo da lei de Deus? É o crente carnal. Porque o crente espiritual, ao contrário, ele tem prazer na lei de Deus, nela medita de dia e de noite e adora a Deus em espírito e em verdade. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 8, versos 9 e 10, veja, Ezequiel fala de uma promessa. E o escritor de Hebreus já fala de uma realidade, ou seja, o cumprimento desta promessa. Enquanto Ezequiel prometeu, o autor da lição já fala nessa promessa realizada. Aí ele diz assim, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E essa promessa está se cumprindo hoje. O Espírito de Deus está escrevendo a lei de Deus em nossos corações, em nosso entendimento. E está nos ajudando a obedecer a Deus, mas não é obedecer por medo de perder a salvação, não é obedecer para ganhar a salvação, mas é obedecer porque ama ao Deus que nos disse, não mate, não roube, não levante tal testemunho, não adultere, não tenha outro Deus diante de si. Então, essas pessoas, por amor a Deus, e por ter a lei de Deus escrita em sua mente, em seu coração, pelo Espírito Santo, obedecem a Deus por amor. Muito bem, vamos voltar ao que disse Matthew Henry. Matthew Henry, ele diz o seguinte, quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres
são os nossos prazeres. Ou seja, um verdadeiro crente que tem a lei de Deus escrita no seu coração e ama a lei de Deus e ama fazer a vontade de Deus, esses deveres de não matar, roubar, não adulterar, para ele não é um peso, ao contrário, é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação, né? Jesus chegou até a dizer, num determinado lugar, e disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A Bíblia chega a mostrar em alguns lugares que Jesus orava a Deus, agradecendo a Deus, e se alegrava, porque obedecia ao Pai. Veja mesmo, uma observação. Em João, 1 João 2, verso 3 e 4, João nos mostra que a obediência aos mandamentos de Deus é uma das grandes evidências da nossa salvação. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então veja que essa palavra é bem dura, bem direta, mas é real. Ou seja, o que João está dizendo? Que aquele que diz que ama a Deus, que tem Jesus como Salvador, mas tem uma vida deliberada de desobediência e rebeldia, na realidade não ama a Deus e nele não está a verdade. É por isso que o salmista nos declara o seguinte fato sobre a lei de Deus. Ele diz assim, ó: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Lembra que, numa palavra falada que eu dei para vocês aqui no passado recente, eu disse para vocês que a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus? Lembra? Eu disse para vocês assim, ó: Deus é santo, a lei é santa. Deus é bom, a lei é boa. Deus é justo, a lei é justa. Deus é a verdade, logo, a lei de Deus é a verdade. Por quê? Porque ela reflete o caráter de Deus. Então, andar na verdade, segundo a Bíblia, também é guardar os mandamentos de Deus. Andar na verdade é também obedecer e guardar os mandamentos de Deus. Então, nós vimos aqui nessa primeira parte, né, que, segundo Jesus, amar a Deus é sinônimo de guardar e obedecer os mandamentos de Deus. Agora vamos ver a segunda parte, né, que se guardar os mandamentos é prova de amor ao próximo. Então, segundo Jesus, o que significa amar o próximo? Olha o que ele diz assim, ó. Esse texto, ele está lá em Mateus. Diz assim, ó: e eis que aproximando-se dele, de Jesus, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, claro, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, o jovem: quais são esses mandamentos que eu tenho que guardar para entrar na vida? Ou seja, que eu tenho que praticar por amor a Deus, né? Vamos lá, próximo slide aí, ajuda aí. Volta um aí, certo? Aí ele pergunta a Jesus: quais são esses mandamentos, né? Disse-lhe ele, o jovem: quais são esses mandamentos? Por que ele fez essa pergunta a Jesus? Quais são os mandamentos? Eu pesquisei e descobri isso aí, ó. Na lei havia 613 mandamentos. 10 escritos por Deus e 603 escritos por Moisés, tá? 613 mandamentos, sendo 248 deles positivo, do tipo não faça, e 365 negativo, do tipo não, primeiro faça, e 365 que dizia não faça. Por isso a pergunta do jovem a Jesus. Por que foi a pergunta dele? Bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí qual foi a resposta de Jesus? Guarde os mandamentos. E ele, como
todo jovem judeu que conhecia a lei, aprendia a lei desde pequeno, né, decoravam. Algumas crianças judaicas, quando atingia 12 anos, ela tinha o Antigo Testamento decorado na cabeça. Ele, como todo bom judeu, ele então faz a pergunta: quais os mandamentos? E por que ele fez essa pergunta? Porque a lei tinha 613 mandamentos. 10 escritos pela própria mão de Deus e 603 escritos por Moisés num livro que era o livro da lei, né? Inspirado por Deus e orientado por Deus. Muito bem, vamos para o próximo aí. Vamos lá? Passa o próximo aí. Pode? Opa! Então, muito bem, vamos lá. E disse-lhe Jesus, então, quando ele perguntou: quais os mandamentos? É como se ele estivesse dizendo assim, ó: mestre, então quais dos 613 é que eu tenho que guardar? Aí Jesus faz essa citação, ó. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e, como é que ele diz? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está nos ensinando com isso? Ele está dizendo que amar o próximo é não matá-lo, não cometer adultério contra ele, não furtá-lo, não dar falso testemunho. E aí ele cita os dois maiores exemplos das pessoas mais próximas de nós, que é nosso pai e nossa mãe. Ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Aí ele conclui dizendo assim, ó: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, você prestou atenção? Dos 613 mandamentos, Jesus não citou nenhum escrito por Moisés. Ele foi direto na tábua dos 10 mandamentos. Por que ele não disse assim, ó? Ele não disse assim, ó: e disse-lhe Jesus: mata um boi. Por que ele não disse: mata uma ovelha? Não é? Devolve a terra que você comprou no jubileu. Por que ele não disse? Ele foi direto às tábuas dos mandamentos. E interessante, irmãos, que quando a gente estuda os grandes teólogos e comentaristas da Bíblia Sagrada e alguns rabinos do passado, eles ensinavam o seguinte, que quando Deus deu os 10 mandamentos, ele deu em 2 tábuas. 4 mandamentos na primeira tábua significava o amor a Deus acima de todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos, o amor de Deus, o amor ao próximo como a si mesmo. Aí veja, Jesus cita justamente a segunda tábua, segundo esses estudiosos aí, para ensinar o que é amar o próximo como a si mesmo. Então, para Jesus, amar o próximo é guardar os mandamentos de Deus. Não é só amar o Pai. Amar ao Pai e ao próximo é sinônimo de guardar os mandamentos, obedecer aos mandamentos. Né? Quando a gente prossegue a história, Jesus vai mostrar para esse jovem que, infelizmente, ele não guardava os mandamentos de Deus. Mas não é porque aquele jovem não guardava que a lei é anulada. A lei de Deus, a sua eternidade, a sua vigência, não depende de quem guarda e de quem não guarda. Guardar é bênção, não guardar é maldição. Mas a lei continua a mesma. Independente de quem guarda, independente de quem quebra, ela está aí. Está funcionando, está valendo. Ainda que lá naquele grupo, o legalista e o desobediente jogue a lei fora ou use a lei de forma errada, ela continua a mesma. Da mesma forma que roubar no Antigo Testamento era pecado, no Novo Testamento também. Paulo chega até a dizer assim aos Efésios: aquele que roubava não roube mais, mas agora trabalhe com as suas próprias mãos para ter com que se sustentar
e até abençoar o próximo. Então está valendo. Está valendo. A lei de Deus continua em vigor. Vamos lá? Próximo. Travou aqui. Vamos lá, vai orando, hein? O apóstolo Paulo seguiu os mesmos passos de Jesus, afirmando que guardar a lei de Deus é amar o próximo. Será que Paulo repetiu o mesmo ensinamento de Jesus? Olha o que ele vai falar em Romanos. Romanos capítulo 10, verso 8 ao 10. Capítulo 13, melhor falando. Ele começa dizendo assim, ó. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Aí olha que frase interessante. Porque quem ama ao próximo, faz o que com a lei? Cumpre a lei. Então, amar o próximo não é anular a lei. Não é neutralizar a lei. Amar ao próximo é cumprir a lei. Aí ele diz assim, ó, com efeito, né? Poderíamos colocar ali essa frase, tirar essa frase e colocar assim, ó. Por exemplo, aí veja o que ele diz no próximo slide. Ele diz assim, ó. Ele repete a mesma coisa do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus disse lá ao jovem. Ele disse assim, ó. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Aí ele diz assim, ó. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Ele repete ou não a mesma coisa que Jesus disse? Ele diz assim, ó. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o... O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, eu não devo guardar a lei como meio de salvação, como meio de glorificação, como meio de exaltação, não. Eu guardo a lei de Deus porque ela é a norma do amor. Ela, a prática dela, é a verdadeira prova visível de que eu amo o meu próximo como a mim mesmo e amo a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus não tem outro Deus diante de si. Quem ama a Deus não faz imagem de escultura para adorá-lo. Quem ama a Deus não toma o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus guarda o santo dia de Deus. Uma vez eu discutindo com um rapaz, ele citou esse texto, ele disse assim, mas aonde é que está o sábado nesse texto? Porque Paulo não cita o sábado, a gente estava conversando sobre o sábado. Eu disse, Paulo cita sim. Sabia que Paulo cita o sábado? Aí nesse texto? Porque ele diz assim, ó, se há algum outro mandamento. E o sábado é o quê? Não é mandamento? É. Paulo também não cita, não terás outros deuses. Aí porque Paulo não cita, agora eu vou fazer imagem de escultura para adorar? Eu vou seguir outro Deus? Paulo também não cita, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, literalmente. Mas quando ele diz assim, não mate, não roube, não adultere, honre seu pai e sua mãe. E quando ele diz assim, se há algum outro mandamento. Aí ele incluiu todos os 10, irmão. O que ele não citou está incluído nessa frase. Então, a Bíblia mostra claramente que amar ao próximo é sinônimo de guardar os mandamentos de Deus. A Bíblia nos ensina que no final de tudo, o que importa para Deus é que tenhamos temor a Ele e guardemos os seus mandamentos. Olha o que Eclesiastes vai falar, ele diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é. É como se ele estivesse dizendo assim, o resumo de toda a pregação, de toda a lição bíblica, de todo culto, de todo louvor, de toda adoração, de toda teologia, de toda doutrina. Ele diz assim, ó, tema a Deus. A palavra temor ali não é medo, pavor de Deus. A palavra temor ali no hebraico é respeite a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Então a Bíblia, irmãos, ela é coerente naquilo que ela ensina. Por isso que Hebreus capítulo 5, verso 9, ele diz assim, ó, e sendo ele consumado, Jesus,
veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E por que o escritor de Hebreus fala isso? Será que ele está ensinando que a gente será salvo pela nossa obediência e pelas nossas obras? Não. Ele está dizendo que aquele que é verdadeiramente salvo e foi salvo, ele terá como fruto na sua vida a obediência a Deus. Assim como ele terá o fruto do louvor, da adoração, da oração, não é? Do congregar, do tomar a ceia, do batizar, a obediência também será a característica de um verdadeiro salvo. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos, disse Jesus. Você entendeu então? O que é amar a Deus segundo as Escrituras? Guardar os seus mandamentos. O que é amar o próximo segundo as Escrituras? É guardar os mandamentos de Deus. Vocês entenderam claramente isso aqui? Deu para entender? Alguma dúvida? Ficou claro? Amém? Que Deus possa nos abençoar e em outra oportunidade a gente continua falando de coisas importantes para o nosso entendimento, para o nosso coração e para a nossa vida cristã. Eu quero deixar aqui um testemunho de agradecimento a Deus, que ontem tivemos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ficamos ali o dia todo fazendo um trabalho importante na igreja do pastor Dito, na igreja da Promessa lá de Santa Bárbara do Oeste, e ele mandou um abraço para o pastor Zezinho, né? E nós agradecemos a Deus por termos ido para lá fazer o trabalho. Graças a Deus foi uma bênção, Deus fez presente, Deus nos abençoou. Pena que eu fui lá e não encontrei a irmã Ivani, viu, pastor Zé? Não encontrei ela lá, ela não foi congregar lá sábado. Ela está congregando agora conosco. Porque eu pensei, né? A última vez que eu perguntei sobre ela, falaram, não, ela está congregando em Santa Bárbara, porque eu tinha encontrado ela em Americana, né? Aí está em Santa Bárbara, eu digo, vou encontrar a irmã Ivani lá, vou dar um abraço dela. Mas fica aqui o meu abraço virtual, viu, irmã Ivani? Espero voltar em Santa Bárbara, dar um abraço na senhora e receber seu cheiro, que eu lhe amo muito. A senhora é como uma mãe para mim, viu? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aqui na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram dele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade aqui na cruz, quando levantamos
todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Se nós temos uma bagunça instalada nesse planeta, imagine se não existisse lei, pastor Rivaldo. Todas as constituições mais respeitadas do planeta, nos países mais respeitados e respeitáveis, são baseadas no decálogo divino. Uma lei equilibrada que soma amor a Deus e amor ao próximo, e coloca esse amor ao próximo baseado no amor próprio. Então, na realidade, existe uma tábua invisível que é do amor ao próprio, amor próprio. Ninguém consegue amar o próximo se não se amar. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É lindo demais. Isso é uma das coisas mais importantes. E o Senhor Jesus, como legislador, ele também é salvador. Ele estabelece algo que coloca em ordem a sociedade humana. Agora vejam, quando você tem uma organização que coloca na sua declaração de fé um desrespeito a isso tudo, uma atitude chamada pelo pastor aqui de desobediência, mas de uma maneira mais erudita, é o chamado antinomismo, antinomos, antilei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É lamentável isso. Agora, todas essas pessoas que falam dessa maneira, na realidade estão sendo salvas, porque a salvação de Deus é salvação tanto para o tempo presente como para o tempo futuro. Aquele que deixando tudo me seguir, terá nessa vida 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Então, o 100 vezes mais dessa vida, que é ter uma vida digna, uma vida de abençoado e abençoador no meio de uma sociedade corrompida e perversa, é baseada na lei do Senhor. Não existe outra maneira. Então, hoje Deus falou com você, tem um mandamentinho só, que é mandamentaço, né? Por causa de uma criança, quiseram matar muitas. Aliás, mataram muitas, por causa de uma criança. E por causa de Jesus. E às vezes por causa de um único mandamento, eu não vou citar, querem dizer que
não existe lei. É o chamado antinomismo. Não, mas hoje Deus falou conosco que uma prova de amor, a prova de que amamos a Deus. E o amor não começa pelo sentimento, começa pelo dever. E o dever é realmente a obediência aos mandamentos de Deus. Coloque a sua vida dentro desses parâmetros da palavra de Deus. Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Então, peça a graça de Deus. Peça para o Espírito Santo lhe convencer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra foi exposta de uma maneira incontestável, baseada na Tua palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a nossa compreensão verdadeira, a partir do que o Senhor deixou para que houvesse um relacionamento perfeito entre seres humanos, essa lei perfeita que refrigera a alma. Ó Senhor, que todos entendam, que todos vejam essa maravilha, que todos possam dizer, ó, quanto amo a Tua lei, que todo mundo entenda isso, que essas escamas caiam dos olhos dos Teus filhos e possam ler o decálogo maravilhados por tanta perfeição. A toda perfeição vi limite, mas o mandamento do Senhor é amplíssimo. Faz com que essas pessoas vejam isso tudo, Senhor, e Te louvem, e Te engrandeçam, e Te agradeçam, e não muito como muitos fazem. Todo mundo trata, muita gente trata, melhor dizendo, a questão dos mandamentos como uma agência negativa. Não, que todos tratem esse tema, a lei do Senhor, como uma agenda positiva. Em nome de Jesus Cristo, que os púlpitos sejam disponibilizados, as tribunas do Senhor possam falar da grandiosidade da lei do Senhor, que é perfeita e refrigera a alma. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém. Todos podem se assentar, nós vamos para o nosso momento